Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre ligação iônica. Os átomos se ligam para formar compostos de maior estabilidade. Essa maior estabilidade se dá pelo preenchimento da camada de valência. Quando um átomo tem a última camada com o número máximo de elétrons, dizemos que a camada de valência está completa ou cheia. Como os gases nobres são compostos bem estáveis e possuem a camada de valência completa, chegou-se à conclusão de que os átomos faziam ligações químicas para completar a última camada, ficando com uma configuração eletrônica de gás nobre. Devido à camada de valência ficar completa, geralmente com 8 elétrons, foi estabelecida a regra do octeto, que consiste na observação de que os átomos formam ligações químicas para que os átomos ligados fiquem com 8 elétrons na sua última camada. Existem exceções à regra do octeto. O berílio e o boro ficam estáveis com menos do que 8 elétrons na sua camada de valência. O berílio fica estável com 4 elétrons e o boro com 6 elétrons. Temos também átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons na última camada, como por exemplo o fósforo, que fica estável com 10 elétrons, e o enxofre com 12 elétrons. Em laboratório, podemos formar compostos com o gás nobre xenônio, como por exemplo o xenônio F2 e o xenônio F4. O xenônio nesses casos tem 10 elétrons na última camada. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, ou não metal. O metal cede elétrons para o não metal, que recebe esses elétrons e ambos ficam com as suas camadas de valência completas. Como exemplo, temos o sódio, ligando-se ao iodo. O sódio cede um elétron da sua camada de valência para o iodo, que inicialmente tinha 7 elétrons na sua última camada. Com o recebimento do elétron vindo do sódio, o iodo fica com 8 elétrons na sua última camada. Como o sódio tinha um elétron no subnível 4s, ao perder esse elétron, ele fica com a camada 3 completa com 8 elétrons. Já o iodo tem 7 elétrons na quinta camada, e ao ganhar um elétron, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Como foi dito anteriormente, a ligação iônica é uma ligação química entre um metal e um não metal. Os metais possuem menos do que 4 elétrons na camada de valência e cedem elétrons para os não metais. Mas quais elementos são metais e não metais? Como exemplos de metais temos os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Metais de transição, lantanídeos, actinídeos, titânio, vanádio, ferro, cromo, lantanídeo, cério, urânio, neptúnio, etc. Os não metais recebem elétrons e possuem mais de 4 elétrons na camada de valência. Como exemplos de não metais, temos oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio, carbono, flúor, cloro, iodo, hidrogênio e bromo. Para escrevermos a fórmula de um composto iônico, devemos saber quantos elétrons o metal pode perder e quantos elétrons o não metal pode receber. Por exemplo, no caso do fluoreto de cálcio, CaF2, sabemos que o cálcio pode perder 2 elétrons e o flúor pode receber apenas 1 elétron. Portanto, precisamos de 2 átomos de flúor para receber os 2 elétrons que um átomo de cálcio perderá. Por isso, a fórmula molecular do composto é CaF2. Podemos também usar a regra da cruz para sabermos a fórmula molecular. A regra da cruz consiste em rebatermos a carga no metal, no não metal e vice-versa, conforme indicam as setas do nosso exemplo. Quando a carga é mais 1 ou menos 1, não explicitamos na fórmula molecular. O átomo mais eletronegativo, ou seja, o átomo que possui a capacidade de receber elétrons, fica à direita na fórmula molecular. E o que cede elétrons, ou seja, o átomo mais eletropositivo, fica à esquerda na fórmula molecular. Em outras palavras, o metal fica à esquerda na fórmula e o não metal à direita. Como exemplos de compostos iônicos, temos os sais cloreto de sódio, iodeto de potássio, cloreto de cálcio, hidretos metálicos, hidreto de lítio,
hidreto de potássio e óxidos metálicos, como óxido de cálcio e óxido de lítio. Os compostos iônicos, por serem formados pela força eletrostática de cargas positivas e negativas, esses compostos são geralmente sólidos cristalinos à temperatura ambiente. Agora, para gravar o conteúdo aprendido, vamos a alguns exercícios aula. Pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e depois continuem assistindo para conferirem a resolução. Não deixem de fazer os exercícios do caderno de perguntas. No exercício 1, pede do que é formada a ligação iônica. A letra C está errada, porque trata-se de uma ligação covalente, que veremos na próxima aula. A letra B também está errada, porque a ligação iônica é uma ligação entre um metal e um não metal, não entre metal e metal. Portanto, a letra A está correta. A questão 2 pede o que são metais e não metais. A letra A está errada, porque quem recebe elétrons são os não metais. A letra B também está errada, porque o metal não compartilha elétrons e sim doa ou cede elétrons. O compartilhamento de elétrons será visto na próxima aula. Portanto, a letra C é a correta. Os metais cedem elétrons e os não metais recebem elétrons. A 3 pede a fórmula molecular de um composto formado por bário 2+ e cloro-. Sabemos que o bário pode perder 2 elétrons e que o cloro pode receber 1 elétron, então precisamos de 2 cloros para receberem 2 elétrons de um átomo de bário. Portanto, a letra B é a correta. Podemos chegar na mesma fórmula molecular fazendo a regra da cruz. A questão 4 pede em qual alternativa temos exemplos de metais e não metais. A letra A está errada, pois só temos exemplos de metais. A B também está errada, pois só temos exemplos de não metais. Portanto, a letra C está correta, pois lítio e cálcio são exemplos de metais e o nitrogênio é um exemplo de não metal. Para encerrar, a questão 5 pede qual alternativa apresenta somente exceções à regra do octeto. A letra B está errada, porque o flúor obedece à regra do octeto. A letra C também está errada, porque o oxigênio e o carbono obedecem à regra do octeto. Portanto, a letra A é a correta. Por hoje é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo de terça e quinta das 7 às 8 da noite. Até a próxima aula.